família, daqui fala o predador de notícias. Atenção, é o predador de notícias. Mano, primeira coisa, se inscreva no canal, ativa as notificações, compartilha com todo mundo, porque isso também é notícia, mano. Você não sabia, então isto é notícia. Não brinques. Não brinques, ok? Então, família, ainda estamos na campanha. Quanto mais você curtir, mais chance de prendermos a família José Eduardo Santos teremos. Então, curta bastante para nós prendermos a família do José Eduardo Santos e essa cúpula dele, esses bajuladores, ok? Então, curta bastante. E a família, como vocês estão a ver no título, é isso mesmo. A filha do cleptocrata africano tem mansão de 13 milhões em Londres. Você vai saber como é que a descobrimos. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV que chega até você. A TV que não bajula você. 13 milhões em Londres. Como a descobrimos? Compartilha essa notícia. O Finance Uncovered trabalhou com um jornalista sénior em Angola para publicar uma versão do seguinte artigo no jornal Tétimas na terça-feira, 13 de agosto de 2019. A matéria foi seguida pelo Mail Online. Uma disputa publicamente planejada sobre uma proposta de ampliação de uma casa no oeste de Londres revelou inadvertidamente que a filha bilionária de um cleptocrata africano era dona de uma mansão de 13 milhões de libras em um dos mais fechados condomínios da Grã-Bretanha. A disputa, contida em documentos apresentados ao Royal Borough de Kensington e Chelsea, RBKC, dizia respeito aos grandes projetos de Isabel dos Santos, a glamourosa filha do ex-presidente de Angola. Uma figura regular no cenário social do Jet Set, dos Santos, 46 anos, se apresenta como uma empreendedora independente, mas há anos há perguntas sobre a fonte de sua riqueza. E, embora houvesse rumores de que ela e o marido colecionador de arte haviam investido em Londres, não era por objeção de um vizinho que planejava demolir uma casa em um condomínio fechado exclusivo em Kensington, e reconstruí-la como uma casa de iceberg de 4 andares. Com uma piscina subterrânea e uma sala de massagem, a sua propriedade teria permanecido em segredo. A propriedade foi comprada sem hipoteca por meio de uma empresa anônima registrada em um paraíso fiscal no exterior. Agora, a descoberta da disputa de 2016 pelo principal jornalista investigativo de Angola, Rafael Marques, provocou pedidos de uma investigação sobre como a compra do imóvel foi financiada. Simon Taylor, cofundador da Global Witness, investigadora sem fins lucrativos, que passou vários anos no final dos anos 90 investigando o regime de Dos Santos, disse: o fato de essa propriedade parecer pertencer secretamente a Isabel dos Santos, através de uma empresa em um paraíso fiscal, deve levantar todas as bandeiras vermelhas para o risco de corrupção. A Agência Nacional de Crimes NCA normalmente investigaria a fonte dos fundos usados para comprar uma propriedade, e se os fundos não puderem ser determinados como legítimos, a propriedade deve ser apreendida sob o regime inexplicável de ordem de riqueza. A NCA estima que mais de 100 bilhões de libras em fundos criminais são lavados no Reino Unido a cada ano. Mas desde que os investigadores receberam poderes no ano passado para congelar ativos usando ordens de riqueza inexplicáveis apenas um punhado de pedidos foi obtido. Dos Santos, conhecida como princesa pelos angolanos, é o filho mais velho do ex-autocrata de longa data José Eduardo dos Santos. Isabel dos Santos, Harvey Weinstein, Lindsay Lohan quando não esfrega os ombros com a popstar Nicki Minaj, a atriz Lindsay Lohan e o desagradável produtor de cinema Harvey Weinstein. Foto. Ela pode ser vista em sua conta do Instagram, realizada em simpósios luxuosos para investidores internacionais. Mas para seus críticos, ela é acusada de se beneficiar da cleptocracia que se enraizou durante o reinado de seu pai, o que ela nega. O país está classificado em 165 de 180 no último índice de percepção de corrupção produzido pela Transparency International.
De acordo com um relatório da Organização Anticorrupção, um sistema de patrocínio profundamente arraigado surgiu sob o presidente dos Santos, que beneficiou membros do Futungu, uma cabala secreta de políticos senhores e suas famílias que controlam grande parte da opacidade financeira e as negociações do Estado, usando uma proporção significativa de recursos do governo fora do orçamento do Estado em um sistema paralelo de distribuição de receita do Estado. Desfrutam de acesso não controlado aos recursos do Estado e são amplamente suspeitas de usar recursos públicos para seu ganho pessoal. Enquanto isso, 1/3 dos angolanos ganha menos de $2 por dia. Isabel dos Santos acumulou uma fortuna estimada em uns $2,3 bilhões na forma de grandes ações nas principais indústrias de Angola, incluindo cimento, bancos, telecomunicações e diamantes. Mas quando os jornalistas da revista Forbes investigaram como ela fez isso, eles alegaram que ela tinha sido amplamente derivada de suas conexões políticas, e emergiria como beneficiária de contratos estatais lucrativos decretados por seu pai ou receberia partes de empresas que queriam investir em Angola. Dos Santos negou qualquer irregularidade. Uma ascensão meteórica. O seu crescimento meteórico nos negócios começou no início dos anos 2000 com a Unitel, uma empresa de telecomunicações pertencente a ela e parte ao Estado angolano, e seguiu-se uma série de lucrativos acordos apoiados pelo Estado. Em 2002, casou-se com Sindika de Colo, uma colecionadora de arte de 47 anos da República Democrática do Congo. Sua mansão em Kensington foi comprada em março de 2007 por 8,65 milhões de libras esterlinas, estimada pelo site Zoopla que chegou a 13,3 milhões de libras hoje. A propriedade com fachada de estuque branco, que foi construída em meados da década de 1990 em um estilo simulado da Geórgia, foi adquirida por uma empresa de paraíso fiscal, uma organização secreta que impede que o nome do proprietário final da propriedade apareça no registro de imóveis. Os vizinhos reclamam que nunca viram ninguém na propriedade. Um repórter que visitou não encontrou ninguém em casa. Entende-se que esta é apenas uma das várias mansões super-primeiras que ela possui em Londres. As escrituras do Reino Unido registram o proprietário como Elkson Properties Limited, uma empresa incorporada na Ilha de Man. A dependência da coroa britânica resistiu às tentativas dos parlamentares britânicos de abrir ao público um registro de quem realmente possui e controla suas empresas. Mas no mês passado eles recuaram e prometeram fazê-lo até 2023. O Wilkson é gerenciado pelo The Fortress Group, um escritório de advocacia sediado na Ilha de Man e Trustor Company Service Provider TCSP. O grupo Fortaleza recusou-se a comentar. Quando os principais ministros se reuniram em janeiro para discutir ameaças de crimes econômicos atuais e emergentes, eles destacaram advogados, contadores e TCSPs, que continuaram a desempenhar um papel importante na facilitação da lavagem de dinheiro, segundo a ata. José Eduardo dos Santos anunciou sua aposentadoria como presidente de Angola em março de 2016. 3 meses depois, ele nomeou sua filha Isabel, presidente da Sonangol, empresa petrolífera estatal angolana. Ela foi demitida do cargo em novembro do ano seguinte pelo novo presidente João Lourenço e convocada pelos promotores em meados de 2018 para responder a perguntas sobre transações que aprovou no paraestatal que os investigadores dizem suspeitar, o que ela nega. Mas ela ignorou a convocação e partiu para a Europa, onde agora vive no exílio. Como descobrimos, as impressões digitais de Dos Santos, detalhes de sua mansão surgiram durante uma disputa de planejamento. Em outubro de 2016, arquitetos atuando em Dos Santos solicitaram à RBKC planos para a mansão. Finanças Descobertas entende que durante uma consulta pública entre arquitetos e moradores, foi declarado que Dos Santos era o proprietário.
Mais tarde, um morador apresentou uma objeção pública no portal de planejamento online do concelho. Eles escreveram que o desenvolvimento causaria grandes perturbações, acrescentando que a presença de Dos Santos seria impopular. Os moradores locais andam pelos nossos jardins e, apesar das diferenças de classe e riqueza, disseram eles, todos nos damos bem. A proposta de demolir a propriedade existente e substituí-la por uma mansão para Isabel dos Santos criará ressentimento, divisão e sentimento pobre da comunidade. Os comentários do morador provocaram uma reação legal do escritório de advocacia de Londres Carter Hook. A objeção foi redigida para esconder o nome de Dos Santos. Mas antes de ser ditada, uma cópia foi obtida pelo jornalista investigativo angolano Rafael Marques. Finanças Descobertas entraram em contato com o morador, que se recusou a comentar e pediu para não ser identificado. O concelho inicialmente rejeitou o pedido de planejamento, mas depois que os arquitetos de Dos Santos ganharam um apelo na Inspetoria de Planejamento, a permissão acabou sendo dada. Quando contatada pela Finance Uncovered, Carter Hook confirmou que Dos Santos era seu cliente e que a representara na disputa de planejamento. É um tanto estranho que você esteja aparentemente tentando revisar esse assunto obsoleto agora, disse um de seus advogados, cerca de 2 anos e meio depois. Seja como for, no caso de, por qualquer motivo, você optar por publicar um artigo, confiamos que você garantirá que não cite as informações particulares de nossos clientes ou as de sua família. As Finanças Descobridas entraram em contato repetidamente com Isabel dos Santos, via Carter Hook, para declarar que publicaríamos um artigo sobre a propriedade da mansão e para perguntar de onde vinha o dinheiro para comprá-la. Nem ela nem Carter Hook responderam a esses pontos. Outro documento apresentado ao Conselho como parte do aplicativo de planejamento também foi analisado pelo Finance Uncovered e fornece mais indicações sobre quem estava por trás das propostas de remodelação. É o relatório de contaminação do solo de um especialista que tentou apagar o nome dos clientes. Mas, de fato, os nomes se tornam visíveis quando uma simples pesquisa de página é realizada. Os nomes são Sr. e Sra. do Colo. Um estado de calamidade Luati Beirão, um rapper angolano e ativista anticorrupção que foi preso por 1 ano entre 2015 e 2016 por supostamente planejar uma revolução. Disse que, dadas as alegações levantadas no regime de seu pai, seus compatriotas não ficariam surpresos ao saber que Santos possuía uma Londres mansão. Mas ele acrescentou, a diferença será se forem tomadas medidas para confiscar a propriedade. Ele classificou seu país rico em petróleo como um estado de calamidade, onde a mortalidade infantil era endêmica e o futuro sombrio para aqueles que sobreviverem na idade adulta. Ele disse, sabemos quem criou essa situação. Não foi apenas o fato de termos uma guerra civil de 27 anos. Depois que a guerra terminou, o petróleo explodiu e o dinheiro simplesmente desapareceu. Nós sabemos quem pegou. Lourenço, o atual presidente, sabe quem o levou. E essas pessoas não estão sendo responsabilizadas pelo que fizeram. Eles pegaram tudo. Ele disse, você tem milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. No ano passado, você teve 2 milhões de crianças fora da escola porque não tinham escolas suficientes, professores suficientes. Mais da metade do nosso orçamento é para o serviço da dívida. Nós nem estamos pagando a dívida. Estamos apenas pagando juros. Com mais da metade do nosso orçamento nacional. Este é o estado de calamidade em que vivemos. Reportagem adicional de Maca Angola editado por Ted Jurid, Lionel Faul e Nick Matiazon. Então, família, o vídeo de hoje foi mais esse. Se você curtiu, então se inscreva já no canal, ativa o sino aqui, ó, ativa o sino, se inscreva no canal e compartilha com todo mundo, porque isso aqui também é notícia, você não sabia a partir de mim. Então, é notícia, ok? Então, é do Mundial, é com ele, até ao próximo vídeo. NSTV, a TV que chega até você, a TV que
não te ajuda